Tem alguém aí? Toque para convidar o espectador a participar do grupo. Toque. Vocês estão aí? Deixa eu ver. Tem 3 pessoas. Tá aumentando. Tá melhor? Tá cortando ou vocês estão escutando melhor? Vão falando aí. Ah, tem uma mãozinha. Ah, ficou melhor? Boa noite. Tá, ficou melhor, né, gente? Que bom. Então, a gente vai conseguir dar continuidade. Pegou um pedaço da minha aula, mas vamos ver se eu consigo, porque tem uma aula 8 horas contra a turma, mas vamos ver se a gente consegue, tá bom? Deixa o pessoal chegando aí, que tá chegando. Que pena, não sei o que aconteceu. Fiquei muito triste, aconteceu lá no... Isso acontece, né? Na hora você deu um aperto no coração tão grande, gente, é sério mesmo. Eu fiquei tão triste quando eu comecei a ler as mensagens, você, gente, tá ruim, não tô escutando nada. Deu um aperto tão grande no coração. Faz falta, faz falta. Que bom. Tá todo mundo entrando aí. Então, assim, eu vou voltar do que eu estava falando. Então, eu vou começar do zero. Vou começar do zero e resumir rapidinho, para não vai dar tempo de falar tudo hoje. Na geografia, nós estudamos a questão da espacialidade. Lembra da aula passada? Espacialidade e temporalidade. A espacialidade é a análise do espaço. Mas a análise do espaço é para se organizar tanto como espaço natural ou espaço modificado pelo ser humano. Então você tem o espaço natural e o espaço modificado pelo ser humano. O espaço natural não quer dizer que nunca o ser humano tenha entrado em contato. Sim, e pode ter entrado em contato com o espaço natural, mas ele não mudou, não modificou nada. Ele continua sendo de forma natural, preservando a natureza de todas as suas formas. De todas as suas formas. De todas as formas de vegetação. Tanto a terrestre como também a aquática. Nós temos espaço natural debaixo de rios, lagos e principalmente debaixo dos oceanos. Então, se aquele espaço não foi modificado pelo ser humano, é um espaço natural. Agora nós temos o espaço modificado pelo ser humano, que ele é dividido em 2 grupos: as zonas urbanas e as zonas rurais. As zonas urbanas são as cidades. As zonas urbanas são as cidades. E as zonas rurais é o campo. A grande dúvida é que nós temos vários povoados que são considerados perímetros urbanos. Nós temos vários povoados que são considerados perímetros urbanos. O que vai diferir a zona rural para a zona urbana? Qual vai ser a grande diferença? Eis a questão. A diferença é que a zona rural é aquela que o foco é a produção na agricultura, na criação da pecuária. Esse é o foco da zona rural. Já a zona urbana, o foco é moradia e comércio. Entenderam? O foco da zona rural é a produção de alimentos através da agricultura ou através da criação de animais da pecuária. Aí você tem a zona rural. A zona urbana, quando você tem um local em que moram várias pessoas e essas pessoas têm a finalidade moradia ou comércio. Vender algum produto, oferecer algum serviço. Então, essa é a diferença. Zona urbana e zona rural. O campo e a cidade. Dentro do campo e da cidade, se a gente for pegar a cidade, ela também se divide em cidade, metrópole e megalópole. Qual seria a diferença dessas 3? O que é uma cidade, o que é uma metrópole, o que é uma megalópole. Por exemplo, Brasília é uma cidade ou uma metrópole? Qual a diferença de uma cidade para uma metrópole? A cidade, uma zona urbana, ela se caracteriza como cidade, sendo que ela não é autossuficiente. Ela necessita de uma cidade maior por causa de produtos, por causa de emprego. Então, o que é considerado cidade é aquela que não é independente, não é autossuficiente. Entenderam?
Quando você tem uma cidade que consegue oferecer quase tudo, não existe uma cidade que oferece 100% tudo, mas você consegue oferecer quase tudo que a população necessite, você tem uma metrópole. Então a metrópole é uma grande cidade. Metrópole é uma grande cidade que é quase autossuficiente. Ela consegue oferecer tudo aquilo, quase tudo aquilo que a população precisa, necessita. Aí você tem uma metrópole. Brasília é uma metrópole. Brasília é uma metrópole. Exemplos de cidade. Professor, podemos pegar as cidades satélites? No caso de Brasília é um pouco estranho porque é um emaranhado, uma mistura. Mas se você pegar, por exemplo, vamos pegar o entorno. O entorno. Você tem Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, Valparaíso, Formosa, entre outras. Todas, sim, podem ser consideradas como cidades que necessitam de trabalho, necessitam de produtos da grande metrópole, que seria Brasília. Então, Brasília é a capital, metrópole. Do entorno seriam as cidades. Tudo meios urbanos. Todas são meios urbanos. Tranquilo? E a megalópole? E a megalópole? O que seria uma megalópole? Megalópole é diferente de cornubação. Professor, que palavrão é esse? Tá xingando? Não, gente. Megalópole é diferente de cornubação. Isso é uma coisa que vocês vão ensinar muito e gera até uma confusão na cabeça dos alunos. A diferença de cornubação e megalópole. Vamos pegar, por exemplo, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Podemos dizer que existe uma dessas três. Existe uma que é mais importante que a outra? Professor, Taguatinga... Não. Vou olhar direito. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Vicente Pires, Águas Claras. Nós temos várias cidades que de alguma forma estão muito próximas da outra, que só tem uma rua que divide, e ali você não sabe qual é a mais importante uma da outra. Você tem um processo chamado de conurbação. Conurbação, quando várias cidades se aglutinam. Conurbação são várias cidades que estão se aglutinando. Isso é uma conurbação. Já a megalópole é uma mega metrópole. É quando uma cidade consegue abraçar várias cidades e mesmo assim ela continua soberana, com a mais importante. Você tem várias metrópoles em volta dessa megalópole, mas ela continua como o ponto principal. Se a gente pegar a capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é um exemplo claro de megalópole. Porque se você pegar todas as cidades, os municípios em volta de São Paulo, chamado de ABC Paulista, que é São Caetano, Santo André, São Bernardo, ABCD, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, começa com D, Diamantina, não, já lembro o nome. Que me ajuda aí, começa com D. Entre outras, são 14 municípios em volta da capital, mas São Paulo continua sendo a cidade principal e abastecendo todos esses municípios. Então, ali é um exemplo de megalópole. Brasília é um exemplo de megalópole, gente? Sim ou não? Brasília é um exemplo de megalópole? Não. Brasília não é um exemplo de megalópole. Ela continua sendo uma metrópole, mas ela não é uma megalópole. Por quê? Porque a megalópole é uma gigantesca cidade. Brasília ainda não é uma gigantesca cidade. Para vocês terem uma ideia, Brasília tem mais ou menos, o DF tem mais ou menos 3 milhões e meio de pessoas. 3 milhões e meio. E ela tem muita área ainda, área virgem, que possibilita crescer. Então Brasília tem muita área virgem ainda. Já São Paulo, só na capital de São Paulo, nós temos mais de 16 milhões. Quase cinco vezes a população de Brasília. E São Paulo não tem para onde crescer mais. São Paulo acabou se esbarrando nos municípios vizinhos e ela não tem como crescer mais. Travou. São Paulo travou. Então, existe alguma possibilidade de São Paulo crescer?
Existe uma possibilidade de São Paulo crescer? Brasília tem. E São Paulo? Dá uma resposta aí que vocês estão muito quietos. De repente travou e não estou sabendo. Vou dar uma resposta aí. Para ver se está todo mundo aqui. Tá todo... Ixi, se aqui travou e não estou sabendo. Gente, falem comigo. Falem comigo. Uai. Tá, que eu fico assustado. Tô aqui em silêncio absoluto. Ninguém falou nada e eu tenho medo de estar tá aqui conversando sozinho, né? Ah, que bom. Então vamos lá. São Paulo tem como crescer? Sim ou não? Como São Paulo vai crescer? Alguém botou sim, tem sim. Como? Brasília tem como crescer. Brasília tem como crescer. E São Paulo? Como São Paulo ia crescer? Pergunta de prova para os seus alunos. Não para vocês, mas para os seus alunos. Como São Paulo ia crescer? Já ouviram falar do crescimento horizontal e crescimento vertical? Já ouviram? Crescimento horizontal. Quando a cidade começa a crescer através de bairros, casas, construção de casas. Crescimento vertical. Como a cidade não tem mais como crescer através de casas, ela começa a crescer arranha-céus, prédios. Um exemplo muito claro de megalópole, que em todo o seu espaço não consegue mais crescer, é a cidade de Tóquio, capital do Japão. Tóquio não cresce mais de forma horizontal, só cresce de forma vertical. Tóquio que criou esse modelo de prédios, que embaixo do prédio você tem todo o comércio, padaria, você tem lavanderia, você tem outros tipos de serviço, porque a cidade cresceu tanto que até para você deslocar, sair da sua moradia e você buscar um tipo de serviço, um comércio, fica difícil. Então, em Tóquio, não são somente lojinhas, mas são shoppings. Você constrói 5 torres, mais ou menos de 30, 40, 50 andares, e embaixo tem um shopping, que te oferece tudo. E você quase não precisa sair de casa. Então, isso que está acontecendo demais em Tóquio. E São Paulo está começando a entrar nesse mesmo caminho. Em Brasília, nós vimos isso em Águas Claras. Nós também isso em Águas Claras. E também no Noroeste. Isso vai ser uma tendência das megalópolis. Brasília ainda tem espaço para crescer de forma horizontal. Ainda tem. Mas muitas cidades só vão crescer de forma vertical. Porque não tem mais espaço. Isso é uma triste realidade. Outra coisa importante. Só tem mais 10 minutos. A diferença de crescimento planejado e crescimento desorganizado. O que seria um crescimento planejado e um crescimento desorganizado dos centros urbanos? Qual a diferença? O crescimento organizado, nós assistimos aqui em Brasília. Brasília é um diferencial. Quem viajou pelo Brasil, conheceu as capitais, falou, nossa, realmente Brasília é muito diferente. Quando houve a Copa do Mundo de futebol em 2014, que veio turistas de várias partes do mundo, eles falaram, lá onde eu moro é planejado, mas Brasília é fora de série. Você tem um bairro só para bancos, você tem um bairro somente para comércios, você tem um bairro somente o setor hoteleiro, tem até um setor de motel. Sim, Brasília é das poucas cidades do mundo que só tem um setor de motel. Aonde fica, professor? Não me pergunte. Aí vocês descobrem. Então, Brasília é tão organizada, tão planejada, que até os setores de serviço são distribuídos. Setor bancário, setor hoteleiro, setor comercial. São muito bem distribuídos. Isso é um grande mérito. Não é à toa. Mãe, tem gente na porta. Mãe, tem gente na porta. Não é à toa que... Até me perdi onde estava falando. Oh, meu Deus. Que Brasília é patrimônio da Unesco. É patrimônio arquitetônico da Unesco. Por quê? Brasília é tão organizada, que a ONU deu o título de patrimônio da Unesco. E Brasília
será mudar uma rua, falando só o plano piloto, só o plano piloto. Se mudar uma rua, tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização para não perder o patrimônio arquitetônico da Unesco. O Maracanã também era patrimônio. No Brasil nós temos Ouro Preto, nós tínhamos Rio de Janeiro, nós temos Brasília, temos Salvador, Pelourinho, mas o Rio de Janeiro perdeu o patrimônio porque foi mexer no Maracanã, por causa da Copa do Mundo. Então isso é muito triste. Isso é muito triste. Então Brasília tem esse diferencial. Brasília tem esse diferencial de ser uma cidade super planejada, organizada, tem um título mundial de patrimônio histórico da Unesco, porque ela é muito bem, ela é uma cidade modelo. Ela é uma cidade modelo. Não teve aquele shopping da Havan, que o dono da Havan queria colocar uma estátua da Liberdade bem alta, e o governo do DF impediu. Muita gente achou ruim, outros concordaram. Mas Brasília não pode ter prédios, assim, no plano piloto, não pode ter prédios mais altos que o prédio do Congresso. Porque a vista aérea, quem vem de Brasília, a vista aérea é para todo mundo ver o plano piloto. Ver ali a Praça dos Três Poderes. Conseguir identificar o Congresso, conseguir identificar o mastro da bandeira, conseguir identificar todas as esplanadas dos ministérios. E não é só vista aérea, não. Quem está aqui para Taguatinga, Ceilândia, consegue visualizar Brasília. Águas Claras que atrapalhou um pouco a visão. Mas quem está ali em Vicente Pires, Taguatinga Norte, ou quem está no Riacho, consegue ver Brasília. E consegue ver a esplanada. Quem está de Sobradinho também consegue ver. Por quê? A ideia é essa. Não tem nada que atrapalhe a visão. Nada que atrapalhe a visão. Senão perde o título de patrimônio histórico. Então é uma cidade planejada. Mas 99% das cidades do Brasil são desorganizadas. Crescimento desorganizado. Nós temos várias cidades com mais de 400 anos. Sim, nós temos várias cidades no Brasil com mais de 400 anos e elas não se organizaram. O crescimento foi atropelando. Foi atropelando. Sem nenhum tipo de organização. E se a gente for pegar, principalmente Rio de Janeiro, Salvador também, nós tivemos um crescimento vertical, Rio de Janeiro e Salvador, mas esse crescimento vertical não foi através dos arranha-céus. Foi através que a população, por uma necessidade, teve que subir os morros. Subiram os morros. E colocaram suas casas lá em cima dos morros. Um crescimento vertical, mas por causa dos morros. De forma desorganizada. Se alguém conhece um morro, conhece uma favela, eu tive a oportunidade de conhecer um em Salvador, é assustador. É assustador. Você tem ruas que não entram carros, só entram motos. Ou então as pessoas têm que ir a pé. Imagina você subir um morro, somente a pé. E se você não tem ruas que conseguem entrar um carro, penetrar um carro, você não tem rede de água e esgoto. Você não tem rede de água e esgoto. Muitos, para conseguir água, tem que comprar. Ou subir no balde. Caminhões pipas. Tem que ir lá embaixo, subir com balde na cabeça. Ou comprar água. Algumas têm encanação, mas não tem rede de tratamento de água e esgoto. E o lixo vai para onde? As fezes vão para onde? Se você pegar a maioria dos morros, sempre tem uma rua abandonada, como fosse um bueiro gigante, que o pessoal lá de cima fica jogando lixo e jogando as fezes. Vai descendo embaixo até encontrar um córrego ou um rio. Imagina a podridão. Imagina a quantidade de doenças. É uma triste realidade. E isso nós temos em vários centros urbanos. Professor, por que você não sai de lá? Porque não tem opção. Imagine, você passou a vida toda para construir uma casa, construiu sua casa no morro, quer vender. Quem quer comprar sua casa no morro? Quem quer comprar sua casa no morro? Ninguém quer. E quando você vende, é uma mixaria. Você vende seu barraco como mixaria, que você não consegue comprar em nenhum outro lugar. Então, a maioria das pessoas, estão por lá por necessidade. É muito triste. É muito triste. Mas é uma realidade que nós temos no Brasil. Então, isso é uma forma de crescimento desorganizado. Nós temos crescimento organizado, planejado e crescimentos desorganizados. O grande culpado disso são as prefeituras.
As prefeituras que simplesmente liberam construções, não fiscalizam, depois que constrói, não sai mais. Quem constrói em beiras de córrego e sofre com a enchente, quem constrói nos morros, que sabe que um dia vai cair, depois que constrói, não sai mais. As pessoas vão para esses lugares porque quer ficar próximo ao centro. E de repente, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Eu vi morros em Salvador que é assustador. Eu olhava assim e falei, como é que alguém consegue construir uma casa em cima da outra? Você vê uma casa e de repente em cima do telhado tem outra, em cima tem outra, tem dois pilares, tem outra. Eu falei, gente, isso é loucura. É loucura. Assim, o mais curioso é que 90% dessas casas não tem nem condição de botar o reboco. Aí fica aquele tijolão. E algumas falam, não, eles vão pintar os tijolos de amarelo, verde, vão diferenciar. Mas muitos só fica o tijolão. É muito triste. Mas é uma realidade. Tem como, professor, tem como mudar? Falando de Brasil? Acho que não. Vai ser uma coisa que sempre a gente vai acompanhar nos noticiários de janeiro. Enchente e deslizamento. Vai ser uma coisa que sempre a gente vai acompanhar. Mas enfim, que eu tenho uma aula já com a turma. Enfim. Então, nessa minha matéria de hoje, sobre crescimento, sobre zonas urbanas e rurais, eu queria pedir mais um trabalho de foto para vocês, para entregar daqui uma semana. Mais um trabalho de foto. Eu gostei tanto. Eu tô ficando viciado em foto, né? Eu quero mais um trabalho de foto de vocês. Vocês vão me mostrar duas fotos, novamente. Mas não pode ser a mesma. Eu vou colocar a descrição lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Lá no Google Sala de Aula. Eu quero mais duas fotos. Ai, professor, você quer nos ver? É saudade. Eu quero que vocês me deem uma foto de exemplo. Vocês localizados numa zona, quer dizer, num ambiente natural, e outra, um ambiente modificado pelo ser humano. Eu quero duas fotos. Uma vocês num ambiente natural e outra vocês num ambiente modificado pelo ser humano. Da mesma forma, vou mandar para o Google Sala de Aula, eu vou botar as informações mais tarde e vocês vão enviar para mim. E tentar botar no grupo, que fica muito divertido, tá bom? Eu vou colocar também já. Tá bom, gente? Entenderam? Duas fotos, uma na zona urbana, outra na zona rural. Uma ambiente natural e outro ambiente modificado, que seria uma fazenda ou seria uma cidade, tá bom? Gente, muito obrigado, eu amei, gostei demais. E vamos continuar, tá bom? Vamos continuar. E semana que vem, o que vocês acham? Vamos tentar fazer isso novamente? Ou eu mando o slide? Vocês decidem, tá? Vocês decidem e eu toco o barco, tá bom? Tranquilo, gente? Muito obrigado. Beijão. Boa noite e até a próxima aula, tá bom? Tchau!